Quando eu me recordo de uma cena, de um evento, para ser mais exato, que ocorreu na minha vida há cerca de 22, 23 anos, eu sempre me lembro desse evento com um sorriso no rosto, quase querendo dar risada. Porque foi uma situação em que eu tinha uma amiga minha, que estava no 3º ano do ensino médio, e ela dava aulas de português num cursinho pré-vestibular comunitário para pessoas carentes, e ela já estava dando ali aula talvez aí uns 2 anos, desde o 2º ano do ensino médio que ela lecionava ali. E ela então falou: Tiago, é o seguinte, a gente está precisando de um professor de química. Eu estava no meu 2º ano do ensino médio, tinha estudado para a escola técnica, para o vestibular da escola técnica lá na CETEPS, em São Paulo. E ela falou: Tiago, você não quer dar aula de química para o cursinho pré-vestibular onde eu estou lecionando? Porque está precisando de professor de química, não tem ninguém, e eles dão uma ajuda de custo. O que você acha de topar esse desafio? E eu, adolescente, falei: bom, ajuda de custo, eu vou a pé, volto a pé, vai ser um dinheirinho que eu vou ganhar todo mês. Perfeito. Fui lá na coordenação, conversei com a coordenadora, fiz a entrevista, fui aprovado para dar aula. Eu lembro que naquela época eu estava na escola pública, tinha gente do 3º ano que fazia aula naquele cursinho, né, para quem, inclusive, eu dei aula lá. E na véspera do primeiro dia de aula, eu lembro que eu comecei a tremer na base. Eu comecei a dizer para os meus pais: eu não vou dessa aula, eu não vou conseguir ensinar bem, eu não vou conseguir comunicar com clareza. Tem gente que é muito mais velha do que eu, essa galera tá indo para a faculdade, eu não vou. E eu lembro que eu cheguei ao ponto de me esconder debaixo do armário da cozinha da minha casa. Eu não sei por que eu fiz isso, como se isso fosse fazer alguma diferença. E eu fiquei embaixo lá, escondido, e falei: pai, eu não vou não, vai o senhor. Meu pai dava aula de física, matemática, engenheiro. Vai o senhor, dá aula lá para mim, no meu lugar. Eu lembro que meu pai conversou com a coordenadora e falou: mas o Tiago já assumiu o compromisso, amanhã a gente tem aula, não tem como ele faltar, e assim por diante. E no final das contas, meus pais, amorosamente, foram firmes comigo, falaram: você vai cumprir o seu compromisso. E foi um tempo tão precioso de aprendizado, aquela experiência de ensinar, de lecionar, e de muito crescimento para mim, que Deus usou para trabalhar na minha vida, para lidar com as minhas limitações e fazer, por meio dessas limitações, eu crescer e mostrar o cuidado dele comigo. Não é incomum nós nos sentirmos insuficientes e pequenos diante de várias situações da vida. Esse é um exemplo que o Tiago, adolescente, passou. Mas eu poderia contar muitas outras situações em que eu também me senti insuficiente e precisei da graça de Deus para lidar com os desafios e para lidar com as minhas fraquezas. Talvez a gente se sinta insuficiente diante de algum problema dentro da família. É um filho adolescente que você está investindo, está derramando a sua vida naquela vida, cuidando, ensinando, e parece que o ensino da palavra não está entrando no coração. E você se sente insuficiente para orientar esse filho, para ajudar esse filho, para levá-lo a amar o Senhor, a temer o Senhor. Pode ser talvez um desafio conjugal. Não conheço todos vocês aqui, mas é provável que haja pessoas cujo cônjuge, o marido ou a esposa, não são convertidos. E você tem assumido o desafio de amar esse cônjuge, mas muitas vezes se sente insuficiente, limitado ou limitada, falando: Senhor, está difícil. Eu tenho andado 2, 3, 4 milhas, mas muitas vezes o que eu vejo em resposta é falta de amor, é dureza de coração. Como viver num casamento diante de uma situação como essa? Ou talvez o seu desafio seja um desafio ministerial. Talvez em algum envolvimento que você tem no ministério da igreja, num serviço da igreja, que você fala: nossa, esse trabalho aqui, esse serviço aqui, vai muito além das minhas capacidades. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou cumprir bem? Será que eu vou conseguir fazer com excelência? Será que eu não vou pisar na bola? Eu lembro
de uma colega de seminário também, que ela, embora tivesse feito lá os 3 anos de Palavra da Vida, depois que ela voltou para a sua igreja local, ela vivia assombrada pelo medo de que ela não seria capaz o suficiente de servir na sua igreja, e no final das contas ela ficava paralisada diante das oportunidades de servir. E é no meio da nossa insuficiência e limitação que Jesus tem prazer em demonstrar o poder e a graça dele sobre as nossas vidas. Muitas vezes ele nos faz chegar a situações como essas, para mostrar que não somos nós na nossa força, mas sim Cristo em seu poder operando em nós, que realiza aquilo que ele deseja de cada um aqui. Por isso eu convido vocês a abrirem suas Bíblias em Marcos, capítulo 6. Nós vamos lá para Marcos, capítulo 6, versículos 35 a 44. Eu vou lendo em partes esse texto. E vocês vão identificar os discípulos numa situação muito parecida com essa de insuficiência e limitação. Os discípulos se veem pequenos diante do desafio que Jesus lhes dá. E é no meio da pequenez dos discípulos que Jesus demonstra o seu poder. Marcos 6, vamos ler primeiro os versículos 35 a 38. Diz assim o texto. Vou ler na NVI com vocês. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Jesus, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram, no versículo 37, isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? No versículo 38, Jesus pergunta: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Quando nós olhamos para esse texto tão conhecido, o texto da multiplicação de pães e peixes, nós precisamos lembrar do contexto em que ele está inserido. Quando nós olhamos para o início do capítulo 6 de Marcos, nós vemos Jesus enviando os discípulos de 2 em 2 para percorrerem cidades e vilarejos da Galileia, e ali então anunciarem o reino de Deus, chamarem o povo ao arrependimento. E eles anunciam o reino, eles expulsam demônios, eles curam pessoas, e eles voltam empolgados contando para Jesus tudo aquilo que eles tinham feito e ensinado. Mas Jesus era alguém a quem as pessoas recorriam com muita frequência. E ele não consegue ter um tempo tranquilo com os seus discípulos. E ele faz uma proposta para os discípulos: ei, vamos pegar um barco, vamos para um lugar deserto, vamos ter um retiro aqui, o retiro de Jesus com os seus discípulos. A equipe ministerial de Jesus vai ter o seu retiro num lugar deserto, tranquilo, para a gente conversar. Eu quero ouvir o que vocês têm a me dizer, a compartilhar do ministério de vocês. E a gente vai ter um tempo de descanso. Eles pegam então um barco a partir do versículo 32... e eles começam a percorrer o Mar da Galileia, ou o Lago de Genezaré. O Mar da Galileia, na verdade, é um grande lago. E quando eles chegam na outra margem, aquele lugar que era para ser deserto, está cheio de gente. Porque um pessoalzinho identificou Jesus saindo com os discípulos, percebeu que eram eles, foi chamando um, foi chamando o outro, e quando Jesus chega naquela margem, onde ele e os seus discípulos descansariam e conversariam, o versículo 34 diz para nós, quando Jesus, Marcos 6, 34, quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor, e então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus é tocado por aquela multidão sedenta, aquela multidão que não tinha pastores que a apacentavam da maneira devida, e ele começa a ensinar, e Jesus tem sempre muito a ensinar, só que o tempo vai passando, vai ficando tarde,
E os discípulos começam a ficar preocupados com o horário. Não tinha relógio naquela época, é óbvio, mas eles percebem que o sol está daqui a pouco se pondo. Versículo 35, então, diz que os discípulos se aproximam de Jesus. E aí o grego é muito interessante, porque ele vai usar um tempo aqui, um aspecto que a gente chama no grego de imperfeito. Eles diziam algo para Jesus. É como se a cada 5 minutos alguém chegasse, um dos discípulos chegasse nos ouvidos de Jesus e dissesse algo para ele. O que eles estão falando para Jesus? Senhor, eles vão dizer aí, este é um lugar deserto, já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Eles estão preocupados com aquela multidão. Então falando, Jesus, já está na hora, acabou o sermão, Jesus. Manda a multidão embora, já deu horário. Eles precisam ainda passar em locais para comprar comida para ter o que jantar em casa. O Senhor precisa despedi-los. Mas Jesus, ele não está preocupado apenas em despedir a multidão para que ela se vire e arranje a sua comida. Jesus quer dar a própria comida que aquela multidão precisa. E ele vai dizer para os discípulos no versículo 37, deem-lhes vocês algo para comer. E é a partir dessa proposta de Jesus que nós vamos encontrar a primeira verdade que o texto revela para nós aqui, que é o fato de que nós somos insuficientes por nós mesmos diante dos desafios que temos no discipulado de Jesus. Nós somos insuficientes diante dos desafios do discipulado. Porque quando Jesus faz essa proposta para os discípulos e fala, vocês vão dar de comer, a resposta deles primeiro é falar, Senhor, 200 denários a gente precisaria para alimentar essa multidão toda, o equivalente a 8 meses de trabalho de um trabalhador comum daquela época. É muito tempo, é muito dinheiro. Embora o texto da NVI sugira que talvez eles tivessem o dinheiro e não quisessem gastar, o grego diz literalmente, eles estão falando, Senhor, a gente vai gastar 200 denários para alimentar essa multidão? De onde a gente vai tirar esse dinheiro, mestre? Como é que a gente vai ter 200 denários para alimentar essa galera toda? Tinham pelo menos 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E os discípulos começam a falar, não dá. Aqueles mesmos discípulos que voltaram empolgados da pequena comissão do início de Marcos 6, que curam pessoas, que expulsam demônios, que pregam arrependimento e voltam vibrando. Conseguimos! Eles descobrem que eles não são tão suficientes assim. Eles começam a perceber que assim como eles dependeram da autoridade do mestre para desempenhar a sua missão na Galileia, eles também vão ter que aprender a depender de Jesus para lidar com o desafio que Jesus lhes apresenta. A coisa vai ficando ainda mais complicada, porque você lê agora o versículo 38, Jesus pergunta para eles, então tá bom, não tem 200 denários? Não tem 200 denários. Mas me diz o seguinte, quantos pães vocês têm? Quantos pães? Digam para mim. E a resposta de Jesus, dos discípulos para Jesus é, Senhor, nós temos 5 pães e 2 peixes. Se a coisa já estava complicada, pensando nos 200 denários, agora como é que você alimenta uma multidão de mais de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixinhos? Fica evidente a insuficiência e a limitação dos discípulos. Eles não podem, eles não conseguem, eles são incapazes de cumprir aquilo que Jesus lhes demanda. Queridos, todos nós, assim como os discípulos, somos insuficientes diante dos desafios do nosso discipulado e do ministério que Jesus nos confia. Mas era exatamente aqui que Jesus queria chegar com os 12. As 2 perguntas de Jesus fazem os 12 perceberem a sua pequenez. E Jesus vai trabalhar agora por meio da pequenez e da limitação deles. Mas muitas vezes nós nos sentimos assim.
Talvez o desafio de guiar a igreja no louvor com uma música nova ou com notas difíceis. E você fala, como é que eu vou tocar esse negócio aqui? Talvez alguém que você está aconselhando, discipulando, andando junto. E de repente você descobre que essa pessoa tem problemas de outro mundo. Você fala, Senhor, como é que eu aconselho uma pessoa com esses problemas e com essas dificuldades? Eu não sei o que dizer para ela. Eu não sei nem por onde começar. Eu não sei nem como orar por essa pessoa, Senhor. O que eu faço? Talvez sejam desafios como lidar com conflitos dentro de um ministério que você serve na igreja. Ou talvez o sentimento de esgotamento. Você tem o seu trabalho de segunda a sexta, você serve na igreja final de semana, e você se sente cansado em meio aos seus compromissos, e você fala, Senhor, eu não dou conta, eu não consigo, eu estou exausto. Talvez alguma dificuldade no trabalho, um chefe difícil que persegue, talvez até um chefe que percebe as suas habilidades e exatamente por isso te persegue. Você fala, Senhor, está difícil ser crente no trabalho. Minha vontade aqui é estourar e falar um monte para esse chefe aqui. Eu não sei se eu vou aguentar muito tempo. Ou quem sabe, você, esposa, amar o seu marido naqueles momentos difíceis, ou o marido amar a sua esposa e liderá-la em amor sacrificial, se entregando por ela. Talvez você, adolescente, diante daquela pressão do grupo, ou você, rapaz, diante daquela bela moça que está toda hora indo atrás de você, mas ela não tem um compromisso com Jesus. E você fala, Senhor, não sei até quando eu vou conseguir resistir a essa tentação aqui. Talvez pecados com os quais nós lutamos. Nós vivemos num mundo cheio de tecnologia e às vezes a gente pode se ver dominado pela tecnologia a tal ponto que a gente fala, Senhor, parece que eu estou perdendo a capacidade de gerir meu tempo. É Instagram para cá, é WhatsApp para lá, é e-mail que tem que responder. Não dá, eu não estou conseguindo gerar o meu tempo no meio dessa tecnologia toda e parece que ela está me engolindo. Ou talvez para servir na igreja, você diga assim, poxa, eu não sou tão habilidoso quanto aquela pessoa ali que toca bem esse ou aquele instrumento. Ou talvez você diga que é muito tímido, muito tímida para servir, para ajudar na sua igreja local. Talvez você pense, poxa, o fulano tem tanto conhecimento bíblico que eu me enrolo. Até para falar João 3,16 eu me enrolo. E como Moisés você diz, eu sou pesado de boca. Ou como Jeremias, você exclama, Senhor, eu não passo de uma criança. Se você percebe a sua pequenez e a sua insuficiência diante de algumas dessas situações, é exatamente aqui que Deus quer chegar com você. Porque a graça e o poder de Deus se manifestam justamente por meio da nossa fraqueza e do reconhecimento de que somos dependentes dEle. E embora nós sejamos insuficientes diante dos desafios do discipulado, o fato é que os versículos 39 a 41 vão nos dizer que Jesus manifesta a sua suficiência por meio da nossa insuficiência. Vejam aí os versículos 39 a 41. Então Jesus ordenou, Marcos 6, né? Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100, de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, Jesus deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. O que eu acho mais fantástico aqui em Jesus é que Jesus vai realizar um milagre e vai demonstrar o seu poder, mas ele não exclui os discípulos nesse processo.
Ele não chega para os discípulos e diz: vocês são um bando de incompetentes, sai para lá que eu vou resolver essa situação aqui. Tá bom, vai. Vocês não resolvem, eu resolvo. Sai para lá. Sai. Não, sai Pedro, sai. Fica de canto aqui, por favor. Não. O que Jesus faz? Jesus envolve os discípulos. Veja, no versículo 39, Jesus ordena que os seus discípulos fizessem todo o povo assentar-se em grupos de 100 e de 50 na grama verde. E eles vão então organizando as pessoas ali, a multidão. Eu imagino Pedro, né? Aquele jeito carinhoso de Pedro. Vai lá, garoto, senta aí, vamos. O que vai acontecer? Senta aí, espera. Né? Você imagina Tomé, organizando lá o pessoal, gente, senta aqui e tal. Tomé, o que vai acontecer? Rapaz, não sei, só vendo para crer. Vamos esperar aqui e ver o que Jesus vai fazer. Eles organizam e Jesus envolve os seus discípulos no seu ministério, que revela a sua suficiência e o seu poder. Eles se assentam na grama verde, no versículo 40. E no versículo 41, Jesus é apresentado como um grande anfitrião, que recebe naquele lugar deserto seus hóspedes, e os alimenta e supre as suas necessidades. Veja aí o 41, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Na cultura judaica do primeiro século, quem partia os pães era o anfitrião de uma casa. Ele dava graças a Deus, Baruch Adonai, né? Louvado seja o Senhor. Cortava o pão e distribuía entre os seus convidados. Jesus faz isso. Jesus reconhece que é o Pai que supre aquela multidão. E ele reconhece que é o Pai que supre aquela multidão, porque era exatamente isso que ele já tinha ensinado para os seus discípulos várias vezes. Se a gente pensa no Sermão do Monte, a gente lembra de Jesus ensinando os seus discípulos que eles deveriam pedir ao Pai o pão nosso de cada dia. E de que esse Pai cuidaria deles de maneira muito mais específica, ou de maneira muito mais profunda, talvez a gente deva dizer, do que Ele cuida das aves do céu, que não semeiam, que não colhem, que não guardam em celeiros, mas ainda assim elas são supridas nas suas necessidades. Jesus agradece ao Pai. Jesus distribui o alimento para aquela multidão. E aqui nessa cena nós temos um verdadeiro banquete no deserto. Não tem como ler esse texto de Marcos e não lembrar do mesmo Deus, que agora se manifesta em Jesus, que é Deus homem, suprindo Israel no deserto com o maná de que eles precisavam. Quem está diante dessa multidão não é mais um homem especial, é o próprio Deus entre eles suprindo as suas necessidades. E há um contraste marcante entre esse banquete aqui do deserto e o banquete que ocorre um pouco antes na narrativa de Marcos, em que o rei Herodes, ali a partir do versículo 14, dá um grande banquete no seu aniversário. Só que no banquete de Herodes, enquanto um justo é morto de maneira perversa, sua cabeça cortada, no banquete de Jesus, uma multidão de mais de 5.000 pessoas é alimentada e suprida. E é aqui que os discípulos começam a perceber a suficiência de Jesus. Porque o versículo 41 continua dizendo que Jesus entrega aos seus discípulos. Olha só Jesus envolvendo os discípulos no processo de suprir a multidão. Mais uma vez Ele os acolhe. Mais uma vez Ele os usa como instrumento seu para manifestar o poder ou a glória da sua graça. E aquela multidão então come pão, come peixe, um McFish delicioso, suprida por Jesus. E Jesus então manifesta a sua suficiência por meio da insuficiência dos seus discípulos. E não é assim que Jesus faz conosco hoje? Quando a gente pensa no apóstolo Paulo,
lembrando das bênçãos que nós recebemos na salvação, lá em Efésios capítulo 1, ele diz, olha, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todo tipo de bênção espiritual nas regiões celestiais. E ele lembra, vocês foram escolhidos antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis. Em amor, Deus nos adotou como filhos. E no versículo 6 ele vai dizer que Deus fez tudo isso para o louvor da sua gloriosa graça. Deus continua manifestando a sua gloriosa graça por meio daqueles que Ele salva em Jesus e manifesta a sua suficiência em meio à insuficiência daqueles que foram alcançados e redimidos. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 1, 25... Ele pergunta para os coríntios, olha, quando vocês foram chamados, não eram muitos de vocês sábios segundo os padrões deste mundo. Não eram muitos de vocês poderosos, não eram muitos de vocês de nobre nascimento. Mas Deus escolheu aquilo que é loucura para o mundo para envergonhar os sábios. E Deus escolheu aquilo que é fraqueza para envergonhar os fortes. E é só quando nós reconhecemos a nossa pequenez e clamamos pela ajuda de Deus e dizemos, Senhor, eu preciso de Ti, que Deus em seu poder e em sua graça, através das nossas vidas, manifesta a sua graça suficiente. E aí nós encaramos os desafios, não na nossa força, mas nós encaramos os desafios na família, no ministério, no trabalho, nas mais diversas situações, pelo poder e pela graça de Deus. Talvez aquela insuficiência que você sentia de evangelizar pessoas, você começa a lembrar da suficiência que você tem em Jesus. Você começa a lembrar, por exemplo, de Paulo, dizendo em 2 Coríntios 5, 14 e 15, que o amor de Cristo nos constrange. Porque um morreu por todos, ele morreu por todos para que aqueles que agora vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu sou tocado pelo amor de Jesus, e na força de Jesus eu consigo compartilhar do Evangelho. Ou eu me lembro de Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. E eu começo a descobrir que a minha capacidade para testemunhar não está na minha capacidade argumentativa, na minha habilidade de mostrar os argumentos para a existência de Deus. Não. Eu sou um evangelista de mão cheia, eu faço quadro cênico de uma maneira, ninguém consegue fazer igual. Não, eu tenho aqui, argumento teleológico da existência de Deus, vai quebrar qualquer um. E a gente termina quebrado no chão, porque a gente percebe que não é na nossa força, não é na nossa habilidade, mas é na dependência do poder do Espírito que nos capacita a evangelizar e falar de Cristo. Aí a gente começa a provar da graça e da suficiência de Jesus para lidar com as demandas do ministério. Assim como Paulo vai dizer em 1 Timóteo 1, 12 a 14. Ele fala, olha, graças a Deus que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Foi Deus quem me fortaleceu. Foi Deus quem me deu forças. E a gente começa a provar também da suficiência de Deus para lidar com pecados, talvez aqueles pecados que estão enraizados na nossa vida. Pode ser o pecado da ira. É aquele pecado que você acorda e fala assim, não, Senhor, eu não vou brigar, não vou levantar a voz com os meus filhos hoje, nem com meu marido. Passa 1 minuto, 2, 1 hora depois você já está lá, né, quase. Já falei para você, né? Às vezes é difícil mesmo, né? Veja, minha esposa tem uma baita paciência comigo. Eu brinco com ela, além das duas, você ainda tem que cuidar de mim. Não é fácil, não. E ela vai provando da suficiência, da graça de Deus, justamente na insuficiência dela. Quando ela se derrama de Deus e fala, Senhor, me ajuda. E ela pode provar Deus ajudando.
Ou talvez diante de pecados como imoralidade. Talvez você, jovem adolescente, lute com o seu olhar, no sentido de ver coisas na internet que você sabe que não deveria ver. Talvez você casado também lute com isso. Você fala, poxa, parece que eu não consigo, tem um imã que me atrai. E aí você precisa lembrar que a suficiência de Jesus é completa para você. Você precisa lembrar de textos como Romanos 8:2, que nós lemos agora, que diz que a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Né? Uma versão mais atualizada, como da NVI, diz que o princípio do Espírito de vida me libertou do princípio do pecado e da morte. Se vivemos no Espírito, nós não vamos dar lugar para os desejos da carne. E aí você começa a se lembrar de que você não vai vencer a tentação nas suas forças, mas você vai vencer a tentação na força e no poder de Deus. Espírito de Deus, me ajuda, me dá força, me dá graça. Senhor, me ajuda hoje a lidar com o sucesso do outro com alegria, em vez de ter inveja do outro. Senhor, me ajuda a ir para o trabalho e ser gracioso e paciente com aquele colega do trabalho, que eu já expliquei 5 vezes como ele tem que fazer aquele negócio, e ele vai vir provavelmente hoje a 6ª vez e vai perguntar de novo. Senhor, me ajuda a demonstrar a mesma graça e paciência que o Senhor teve comigo em Cristo Jesus. E Deus tem prazer de mostrar a sua graça e a sua suficiência, quando nós reconhecemos a nossa necessidade dEle. Vocês se lembram de Paulo? 3 vezes roguei ao Senhor para que tirasse o espinho de mim. E qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta. É essa graça sustentadora que não tira os desafios diante de nós, mas é a graça sustentadora que nos capacita a enfrentar os desafios no poder e na sabedoria de Deus. Nós somos insuficientes diante dos desafios do discipulado. Jesus manifesta a sua suficiência por meio da nossa insuficiência. E a última lição que nós temos nesse texto, a última verdade, nos versículos 42 a 44, é que a suficiência de Cristo satisfaz plenamente a necessidade humana. Vejam aí os versículos 40 a 42. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou aos seus discípulos para que o servissem ao povo. Perdão, gente, estou lendo 41 aqui, falha minha, 42 a 44, vamos lá, 42. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Olha só como Jesus é plenamente suficiente. A galera não apenas come os pães e peixes, mas ainda sobram 12 cestos cheios de pães e peixes, um para cada discípulo. Aqueles discípulos poderiam olhar para essa situação aqui, mais na frente se lembrar, e quando enfrentassem outros desafios, outras limitações, reconhecer que Jesus seria suficiente para suprir o que eles precisavam, não apenas suficiente para suprir exatamente o que eles precisavam, mas para suprir muito mais do que eles precisavam. Sobram pães, sobram peixes, Jesus supre tudo aquilo que eles precisam. Todo mundo fica satisfeito. Imagina aquela multidão. Depois de comer aquele McFish maravilhoso de Jesus, o sol se pondo, talvez já tinha se posto quando eles comeram, olhando para as estrelas e falando: que Jesus maravilhoso é esse, que supriu aquilo que a gente precisava. E sempre que os discípulos mais na frente enfrentassem desafios, eles se lembrariam: o meu Senhor, o meu Mestre, é mais do que suficiente para suprir as necessidades das pessoas. Jesus é suficiente para suprir a minha e a sua necessidade. Salmo 23:1 vai dizer que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nós precisamos crer que a presença de Cristo vai ser sempre suficiente.
não importam as dificuldades da vida, não importa as lutas que você tenha com o pecado durante a semana, não importa as dificuldades para amar o seu filho que está manifestando rebeldia, não importa as lutas para amar talvez um irmão da igreja que é um pouco mais complicado de amar, não importa talvez a luta que você tenha com uma questão de saúde, Cristo sempre vai ser suficiente. E mesmo que a gente se sinta insuficiente e chegue diante de Jesus apenas com 5 pães e 2 peixes, Jesus vai pegar aqueles nossos 5 pães e 2 peixes. E à medida que nós servimos os outros, em casa, marido lavando a louça para a esposa, naquele dia cansativo, você fala, não, minha vontade é deitar no sofá, mas eu vou lavar a louça na suficiência de Jesus. A gente prova da suficiência de Cristo. Ou naquele dia que a esposa diz, nossa, está difícil aqui lidar com essas 2, 3, 4, sei lá, uma criança brigando consigo mesma. E você fala, não, olha como Jesus foi suficiente nesse dia aqui, porque realmente Ele me capacita. Eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos, mas Jesus é poderoso para me capacitar para o serviço, para os desafios que Ele coloca diante de mim. Eu quero terminar contando uma história que me ensinou sobre a suficiência de Jesus na minha vida, no meu ministério, na nossa vida como família. Eu já compartilhei com os homens aqui, durante a nossa conferência, sobre o presente que Deus deu, a graça que Deus deu agora de uma terceira tentativa de visto, Deus agora permitindo que ela fosse aprovada, mas não foi fácil não, há 1 ano isso, né? A segunda tentativa. Eu lembro até hoje, era dia 15 de maio, a gente estava em Recife, tinha ido com a família toda para Recife, depois de ter sido aprovado em 2 seminários americanos para fazer o doutorado, com o seminário no qual eu decidi fazer, mandando a carta, o famoso I-20, dizendo, Tiago é elegível para o visto de estudante. Uma batelada de documento para mostrar para o oficial consular. 4 minutos de entrevista, não quis ver nenhum documento e disse, o visto de vocês foi negado. Eu lembro que aquela semana foi uma semana muito dolorida para mim. E para a Fabi também, né? Porque ela estava me acompanhando, participando, ajudando. E eu comecei a me perguntar, Senhor, por que o Senhor está impedindo essa possibilidade de eu fazer o doutorado? Eu não estou querendo esse doutorado para mim, Senhor. Eu só quero servir o Senhor com excelência. Eu só quero poder me aprofundar um pouco mais para ser ainda mais útil para o Teu reino ali no norte do Brasil. A gente tem demandas, a gente quer abrir mestrados, a gente precisa de professores com doutorado lá. A gente quer ser bênção para aquela região. Por que o Senhor está até agora impedindo isso de acontecer? Eu só quero servir o Senhor melhor. Eu lembro que eu fui orando, falando com Deus. Nós estávamos lendo a história de uma missionária que tinha trabalhado na China. Naquela época eu estava lendo com as minhas filhas um livro missionário. Mas eu lembro que um pouco mais de uma semana, talvez não, um pouco menos, aí, uns 5 dias depois, era um domingo. A gente estava reunido em casa, eu estava com minha esposa e minhas filhas fazendo devocional juntos. A gente estava fora, a gente ficou em Pernambuco mais uma semana, depois voltamos para o Pará. E eu estava lendo com as minhas filhas Juízes, capítulo 6. Era o livro da nossa devocional juntos ali. E a história de Gideão, Deus usou para me ensinar algo sobre a suficiência dele. Deus chega para Gideão e fala, Gideão, vai na tua força, não sou eu que te enviei. E a resposta de Gideão em Juízes 6,15 é, Senhor, como é que eu posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família. Enquanto eu li aquele texto, minha esposa olhava para mim e dava uma risada assim, como, você está vendo Deus falar com você aí? Senhor, não tenho doutorado. Como é que o Senhor pode me usar sem o doutorado? Né? E a resposta de Deus para Gideão foi, eu estarei com você. E você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Naquele momento,
eu não pude deixar de reconhecer ali Deus falando comigo, dizendo: Tiago, você acha que você não pode ser útil porque você não tem o doutorado? Tiago, eu estou com você. E você vai realizar o ministério ali no IMPV com doutorado ou sem doutorado. Porque a questão não é o título que você tem. A questão é se eu estou presente com você ou não. E se eu estou presente com você, a minha graça te basta, ela vai ser suficiente para os desafios de ministério que eu coloco diante de você. Deus pode usar um doutorado? Pode, mas Ele não precisa. E naquele dia, Deus me ensinou que apesar das minhas limitações ou da ausência de um grau X ou Y, Deus queria me usar ali naquele ministério. E muitas vezes nós nos sentimos pequenos ou precisando de algo mais. E Jesus essa manhã está dizendo para mim e para você: a minha presença te basta, a minha suficiência opera por meio das suas limitações. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça e orarmos juntos, dizendo para Deus: Deus, eu sou limitado. Pai, nós nos sentimos muitas vezes fracos diante dos desafios que enfrentamos. Muitas vezes percebemos que não temos força para viver e para servir da forma que te agrada, Senhor. Mas em Cristo nós sabemos que podemos ser aquilo que o Senhor espera de nós. Não na nossa força, Senhor, mas na Tua. Não no nosso conhecimento, mas na Tua sabedoria, Pai. Não por meio do nosso poder, mas pelo poder do Teu Santo Espírito, que habita em nós e nos capacita a fazer tudo aquilo que o Senhor pede de nós, como discípulos de Cristo Jesus. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.